Olá para você, seja bem-vindo aqui. Quero desejar para você um dia abençoado, cheio das bênçãos do Senhor e que haja paz sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo que você tem, amém? Eu quero compartilhar nesse vídeo a importância de nós resgatarmos a nossa vida com Deus. O porquê que é tão importante a gente resgatar a nossa vida com Deus, né? Por que quando a gente ouve alguém falar assim, olha, você tem vida com Deus, aquele tem vida com Deus, aquele não tem, não sei se você já ouviu algo assim, mas eu acredito piamente que Deus quer que a gente resgate nesse tempo, nessa geração, a importância de nós falarmos com Ele e de termos uma vida totalmente transformada através desse tempo que nós passamos com Ele. Então, a partir disso, eu vou falar para você pelo menos 6 motivos que você deve buscar a Deus. O porquê buscar a Deus, o porquê que a sua vida com Deus ela deve ser tão prezada, tão cuidada, né? 6 motivos no mínimo, né? Lógico que a gente tem aqui uma Bíblia inteira, ó, mas pelo menos 6 motivos sobre, pelo menos refletir sobre por que a minha vida com Deus ela é tão importante. Então, o primeiro motivo nós vamos encontrar no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Primeiro motivo, por que buscar a Deus é tão importante? Porque nós um dia não teremos mais tempo. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, olha que coisa interessante, às vezes a gente vive tão confiantemente achando que a gente vai chegar no dia de amanhã, mas a gente nem sabe se a gente vai chegar ao dia de amanhã. E a própria Bíblia, ela fala, olha, basta cada dia o seu mal. Então, se nós temos o hoje, o presente, é com esse dia chamado hoje que nós devemos nos preocupar e ainda hoje voltar a resgatar a nossa vida com Deus. O segundo motivo que eu quero compartilhar com você sobre por que é tão importante ter uma vida com Deus, nós vamos encontrar no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos do 1 ao 13. Eu deixarei aqui embaixo na descrição dos vídeos todos esses textos, essas referências. Não vou ler tudo aqui, mas você vai entender o que eu quero dizer. E aqui, nesse segundo motivo, por que buscar a Deus é tão importante? É porque o motivo porque escutar muda tudo. Escutar muda tudo. E aqui no livro de 1 Reis, aqui conta a história de Elias, um homem de Deus, sabe, aquela pessoa assim que andava realmente com Deus, e ele estava num momento muito triste, muito difícil, ele estava sendo perseguido por Jezabel, e naquela situação ele pediu para morrer, ele pediu a morte, ele estava extremamente assim, depressivo, sabe? E isso não é diferente dos dias de hoje, né? Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que a pessoa lá tá mal, tá ansiosa, ela tá deprê mesmo, ou naqueles casos mais graves a pessoa ela quer realmente morrer, não quer mais viver, perdeu totalmente a vontade de viver, sabe? E aqui nesse texto aqui nós estamos falando de um homem de Deus, de um homem que andava com Deus, e ele também passou por essas coisas. E aqui a Bíblia diz no versículo 4 de 1 Reis, capítulo 19, assim: e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto, ele adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a deitar. Olha que coisa interessante, o estado de quando a pessoa está realmente mal. Ele foi animado por um anjo. Havia uma comida preparada pelo próprio Deus ali para ele, uma provisão divina. Ele comeu, o que ele fez? Dormiu, né? E de novo o anjo aparece para ele no versículo 7, fala assim, pela segunda vez ele tocou e disse: levanta-te e come, porque a sua viagem vai ser muito longa. Ou seja, tem muita coisa ainda para você fazer, a sua vida não acaba aqui, não para aqui. E aí ele se levantou, comeu, e com a força desse alimento ele caminha 40 dias e 40 noites e ele vai parar numa caverna. Aqui a gente falando ainda de Elias, né?
E nessa caverna, Deus vai ao encontro dele, ele abre o coração, ele chora, ele fala para Deus tudo aquilo que estava dentro dele. E Deus começa a falar para ele assim no versículo 11. Deus lhe disse, vem para fora, sobe diante do Senhor. Então o Senhor passou e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. E ao ouvi-las, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna e veio uma voz que dizia, Elias, o que você faz aqui? Aqui o Senhor falando com ele, como pode estar falando para você, fulano, o que você está fazendo aí onde você está, nessa condição que você se encontra? Sabe? Então por que buscar a Deus é tão importante? Porque quando nós escutamos a voz do Senhor, tudo muda, todas as coisas mudam. E ouvir a voz de Deus, nós precisamos de um ambiente de paz, num ambiente de silêncio. Muitas vezes a gente precisa realmente aquietar a nossa alma, ir para um lugar secreto, um lugar tranquilo, que ninguém vai incomodar, e ali naquela quietude ouvir Deus. Quando nós lemos ali também no Salmos 46, olha o que diz a Bíblia, Salmos 46, capítulo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha que coisa incrível. Precisamos nos aquietar. Precisamos aquietar nossa alma, todo o nosso coração, para nós sabermos que Ele é Deus. E isso nós vamos conseguir através dessa vida de busca, dessa vida de falar com Deus, de ter uma comunhão com o Senhor, para que a gente possa ouvir a sua voz e reconhecer o que Ele está falando para nós.